Olá pessoal, bem-vindos para mais uma videoaula. A videoaula de hoje é para a gente falar sobre tensão e corrente alternada. Lembrando que meu nome é Marcos Lorandi, tá? Tenho um canal no YouTube, vocês podem me seguir. Tá? Então vamos lá. Primeiramente vamos comparar a corrente alternada com corrente contínua. Né? Então a corrente contínua que a gente está mais acostumados, nós temos aqui um eixo, tá, vertical, onde nós temos o valor da corrente. A mesma coisa aqui, lembrando vocês que sempre que eu tenho uma tensão alternada, tá, ela vai gerar uma corrente alternada. Então, às vezes a gente fala corrente, a gente fala tensão, os assuntos se sobrepõem, tá? Bom, é um eixo vertical que nos dá a corrente e o eixo horizontal nos dá o tempo, tá? Tempo em segundos. Então, a corrente contínua, que tem como símbolo CC, corrente contínua, ou DC, tá? Direct corrente, significa que a corrente mantém-se constante durante todo o intervalo de tempo, certo? Então, a corrente e a tensão se mantém constante durante todo o intervalo de tempo. Isso é a corrente contínua, que nós estamos acostumados. Já na tensão e corrente alternada, que os símbolos, né, pode ser CA, corrente alternada, ou AC, alternate corrente, tá? Nós temos o seguinte, as polaridades, elas se invertem, tá? Nós temos hora positivo, hora negativo, então ela oscila, tá, em função do tempo. Então aqui a parte positiva, que é o zero, né, do meu eixo, aqui a parte positiva da tensão, que é a parte negativa. Então, se a tensão oscila, ela gera, nós vamos ver logo em seguida, que uma tensão oscilante vai gerar uma corrente também oscilante. Tá ok, pessoal? Bom, em algumas situações, como é que eles podem cobrar isso? Tá? Questão de ensino médio, eles podem te perguntar, a diferença delas está na geração. Como é que eu obtenho uma corrente, uma tensão contínua e como é que eu obtenho uma corrente, uma tensão alternada, certo? Aqui é quando eu tenho fontes, tá? A fonte é pilhas, ou são, né, pilhas e baterias. E aqui é quando nós temos energia cinética, que representa a energia cinética. Lembre que isso é movimento, a gente consegue essa energia através do movimento, né? Transforma em energia elétrica. Nós vamos ver bem essa parte agora, tá? Então, basicamente isso. Corrente contínua, né, ela se mantém constante em todo o intervalo de tempo, e a corrente alternada, ela inverte seus polos, né? Ela oscila entre positivo e negativo. Certo, pessoal? Aqui eu mostrei um pequeno experimento para vocês, para ver como não é tão difícil gerar, né, tensão ou corrente alternada. Eu tenho aqui um instrumento de medida, que é o multímetro, vou usar ele como tensão, então voltímetro, tá? E ele está em tensão contínua, que é o valor, porque eu tenho um valor mais baixo, mas vocês já vão verificar uma variação nessa tensão. Isso aqui é um solenoide, né? Representação fios enrolados, o circuito está desligado, ó, só está ligado o solenoide, ó, o solenoide só está ligado no multímetro, então não tem ninguém gerando energia externa aqui. E nós vamos aproximar, ó, o ímã. Vejam que conforme o ímã desce, nós temos uma tensão positiva, ela está regulada em milivolts,
e quando sobe, nós temos uma tensão negativa. Agora eu vou inverter, virar o ímã, ó. Tá? O ímã está um pouquinho enferrujado. Ó, na descida agora é negativo e na subida positivo. Tá? Eu posso fazer esse movimento, ó, gera uma tensão. Ó, o contrário, no sentido oposto, já inverte o sinal. Ó. Até a metade desse enrolamento, aqui é negativo, da metade em diante é positivo. Então, independente de qual movimento que eu faça, sempre nós vamos ter uma parte do movimento que gera um sinal positivo, por exemplo, na descida, agora negativo, vou virar o ímã, na descida, positivo, e na subida, negativo, certo? Ó, para baixo não, vamos dizer, no sentido da folha para baixo, ó, positivo, da metade do solenoide já é negativo. Para cima, ó, positivo, para baixo, negativo. Isso tem a ver com a lei de Faraday-Lenz, tá? Que a gente já vai ver, tá bom? Pelo menos deu para ver, né? Geração de energia, ó. Mas é alternado, ora positivo, ora negativo. É bem simples, eu preciso de um ímã parado, não gera tensão. Então eu tenho que ter esse movimento, tá? Que está relacionado com o fluxo magnético dentro de um condutor, um circuito fechado, tá ok? Então aqui eu tenho uma representação do que a gente viu agora, um esqueminha, né? Então nós temos um ímã em cima e um embaixo, a diferença, né? Então, por quê? Porque aqui eu vou ter um fluxo magnético, as linhas de indução do campo magnético, tá? Que sempre saem do norte e entram no sul, fixo, tá? Eu tenho o polo norte e o polo sul. E aqui no meio eu vou ter uma espira, aqui na figura ela está quadrada. Espira seria, tá, uma única volta, tá? Se eu tenho várias voltas, eu teria um solenoide, e ela vai ser inserida dentro deste fluxo magnético, tá ok? E quem vai se movimentar vai ser ela vai girar, deixa eu fazer aqui, certo? Lembrando que a espira, geralmente ela tem que fechar um circuito fechado, tá? Então ela vai fazer este movimento aqui, ó. Por que eu fiz isso? Bom, o que nós temos aqui? Primeiro, esse N aqui, tá? O N é a reta normal ao centro da espira. Então, pego o plano da espira e ponho uma reta formando um ângulo de 90 graus. Essas setinhas aqui representam as linhas de indução magnética, tá? E o conjunto de todas essas flechinhas é o nosso φ, certo? É o fluxo magnético. Então, pessoal, quando a espira se movimenta dentro de um campo magnético, no nosso experimento, o campo magnético variava quando eu me aproximava ou afastava o ímã, né? E agora imagine que eu tenho linhas de campo passando por aqui, várias linhas de campo, ó, uma quantidade enorme de linhas de campo, mas conforme eu vou modificando a espira, menos linhas de campo consegue atravessar ela. Já quando a espira está nesse sentido aqui, tá? Ó, não passa mais nenhuma linha de campo por dentro dela. Então, quando não está passando nenhuma linha do campo magnético, a gente tem uma tensão zero. Quando o número de linhas que passam pela espira é máximo, nós temos uma tensão máxima. Quando ela inverte, ela fica no sentido oposto, aí inverte o sinal. Nós temos o mesmo máximo, só em valor absoluto, só com sinal negativo. Ok? Então, assim é como forma as linhas, a tensão alternada, tá? Então, é através do movimento, e aqui a gente está, mais uma representação, né, por causa dessa forma da tensão, né, associado a essa forma, que é uma senoide, né? Senoide, o nome dessa linha. Então, nós temos aqui, nesse ponto aqui, tá? Quando a espira está assim e o fluxo magnético está assim, então a tensão é zero. Quando ela começa a movimentar, né? Começa a se movimentar, começa a passar algumas linhas dentro dela, mas ainda são poucas, ó. Então a tensão vem aumentando, certo?
depois quando ela está assim, tem mais linhas, né, 45 graus, 95 graus é onde nós temos a tensão máxima, e depois continua, ó, diminuindo, agora começa a diminuir a tensão, o número de linhas que passa é menor, certo? E até ela inverter, onde vai assumir os mesmos valores, só com o sinal negativo. Então aqui nós temos tensões positivas e aqui tensões negativas. E é assim que funciona a geração de tensão. E se tiver tensão alternada, nós teremos corrente alternada. O que explica isso é a lei de Faraday, tá? E a lei de Lenz. A lei de Faraday diz que sempre que o fluxo magnético, tá, variar em um circuito fechado, em função do tempo, né, se ele está variando, surge uma força eletromotriz induzida, ok? Então, sempre que variar. Então, a forma que aqui a gente está representando, a espira está girando dentro de um campo magnético, então está variando o fluxo magnético, certo? Esse sinal negativo aqui, que surge, quem explicou foi o Lenz. Essa variação de fluxo magnético gera uma tensão, uma corrente induzida que sempre se opõe à variação do fluxo magnético, sempre se opõe. Então, por isso que surge esse sinal negativo na lei de Faraday. Certo, pessoal? Então, agora, nós vamos ver, tá? Essa aqui é uma representação de uma onda de tensão. Então, aqui temos uma representação de uma onda, né? Se eu colocar aqui na vertical, certo? A nossa tensão, então uma tensão. Aqui no eixo, né? X, então seria o nosso tempo. Nós temos alguns elementos da onda, que são muito importantes quando nós vamos estudar, por exemplo, tensão, né, algum equipamento, como ele está gerando a tensão. Bom, nós vamos começar tudo pela amplitude. A amplitude. A amplitude da onda é essa medida, tá? Aqui do eixo de referência até o ponto mais alto. Essa amplitude aqui, tá? Que eu vou representar, ó, do eixo X, o eixo do tempo aqui, até o ponto mais alto. Essa amplitude é a nossa conhecida tensão de pico, certo? Então, a amplitude é a tensão de pico, certo? Existem duas formas de representar a tensão. Como tensão, então veja que o eixo vertical, né, através da amplitude, ele nos dá a tensão de pico. Então, existem duas tensões associadas à amplitude. Eu posso falar da tensão de pico ou tensão de pico a pico, que na verdade a tensão de pico a pico é igual a 2 vezes a tensão de pico, certo? Mas isso não precisa decorar como fórmula, não. Vejam, quando tu tens do eixo de referência até o ponto mais alto, até um pico da onda, tá? Tu tem uma tensão de pico. Para baixo, tu vai ter o mesmo valor aqui, ó, associado. Ó. Ela dá o mesmo valor absoluto, tá? Então, aqui eu tenho uma tensão de pico e aqui eu também tenho uma tensão de pico. Se eu pegar do ponto mais alto da onda até o ponto mais baixo, eu tenho a tensão de pico a pico, que dá o dobro desse valor, certo? Então, do eixo de referência, né, aqui do eixo zero, aqui, ó, certo? Para cima, eu tenho a tensão de pico. Do eixo de referência para baixo, no ponto maior, né,
deslocamento aqui em linha reta, eu tenho outra tensão de pico. Então, a tensão de pico e a tensão de pico a pico. E a relação é a tensão de pico a pico é 2 vezes a tensão de pico. Certo? Então, outro elemento muito importante, que quem vai fazer análise de tensão, de corrente em osciloscópio, é o nosso ciclo de onda. Ciclo, certo? Ciclo é uma oscilação completa. E ela está representada aqui, ó. Então aqui nós temos a tensão no eixo vertical, certo? E no eixo horizontal o tempo. Então se tu pegar a onda, eu já tracei aqui, ó. Ela vai dar uma volta para cima completinha. Isso não é um ciclo, isso é meio ciclo. Quando ela der uma volta para baixo, uma volta completa para baixo, percebam aqui, o próximo passo, se tu continuasse traçando, vou fazer com outra cor, se tu continuar traçando aqui, ó, tu já fez isso antes, uma volta para cima já foi dado aqui no início, ó. Então, ó, uma volta para cima já foi dado, então eu já entrei no segundo ciclo da onda, ó. O que está em azul é o segundo ciclo. Então, um ciclo completo é uma volta para cima, uma volta para baixo. Quando começar a repetir, nós temos o segundo ciclo. Se eu pegar a minha onda agora e começar a analisar ela nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, ó, vejam, uma volta para baixo, tá? Agora deu uma entortadinha. E uma volta para cima, ó. Uma para baixo. Se eu continuar aqui, eu vou repetir a volta para baixo. Já fiz isso antes. Então, já entrei no segundo ciclo. Então, isso é um ciclo, certo? E importante saber identificar, contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um pouquinho aqui. E esse pouquinho depois a gente vai ver, porque nós vamos ter subdivisões aqui nesses quadriculados, tá? Porque é saber identificar o tamanho do ciclo, certo? Então, o ciclo é uma oscilação completa. No caso de uma onda senoidal, uma volta para cima, uma volta para baixo. O segundo elemento aqui da nossa onda está relacionado ao tempo, que a gente chama de período. Período é o tempo para um ciclo. Tempo de um ciclo completo, certo? Então, se nós marcarmos aqui, o ciclo começa aqui e termina aqui, a gente tem que identificar quanto tempo passou, né, desde o início até o fim do ciclo. Esse tempo aqui, certo? Ok, pessoal? Então, é o tempo, o período é medido em segundos. E há outro elemento, então nós temos o período, tá? E o outro elemento é a frequência. Frequência da onda. E ela é medida em hertz, certo? A frequência, tá? É o número de oscilações, número de oscilações por segundo. A frequência de uma onda de tensão, uma onda senoidal, é o número de oscilações por segundo. E aqui nós temos uma relação entre o período e a frequência, certo? Nós temos que o período, representado pela letra T, tá, medido em segundos, é o inverso da frequência, certo? Período e frequência são inversos.
Então, olhando para a onda, onde ela nos dá o tempo, lembra que o período está associado com o tempo, é o tempo que a onda leva para ir daqui até aqui, tá? O tempo para acontecer um ciclo completo. Então, o que a gente identifica é o período, e a partir do período a gente calcula a frequência. Então, como é que fica melhor a fórmula, a relaçãozinha? A frequência é o inverso do período, tá? O inverso do período também. Elas são inversas, então se o período é inverso da frequência, a frequência é o inverso do período, certo? Lembrando, período medido em segundos, frequência medida em hertz, certo? Vou dar só um exemplo aqui, ó. Exemplo, qual é a frequência, né? Qual é a frequência de uma onda cujo período é igual a 0,2 segundos, tá? Daqui até aqui, o tempo que vai transcorrer vai ser 0,2 segundos. Então, a frequência vai ser igual a 1 dividido pelo período. Período é 0,2. Quanto é que vai dar a frequência? A frequência, então, é 5 Hz. Ok, pessoal? Muito bem, muito obrigado, então, pela atenção. E a gente vai continuar aprofundando, então, aos poucos, tensão alternada, corrente alternada. Agora a gente deixa a tensão e corrente contínua e vamos entrar na tensão e corrente alternada, certo? Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.